Com vocês agora no ar, Rodrigo Almeida Teixeira, no canal História de Sucesso. Perde não! Tá nas mãos de Deus, pode acreditar. Bota pé na vida, confia que vai variar. Tá nas mãos de Deus, pode acreditar. Tudo tem seu tempo, mas tem que saber esperar. Olá, boa noite a todos e todas. Estamos começando nosso programa Uma História de Sucesso, né? Hoje vou receber aqui uma pessoa que foi indicada aí pelo cantor Patrick Dumont. Ele trabalha na Rádio Guaíba como repórter de esporte, né, da Rádio Guaíba, lá do Rio Grande do Sul. Mas antes de eu ver se ele já chegou, eu quero falar para você que se inscreva no nosso canal, comenta e divulga aí para o vizinho, para a vizinha, para o amigo, para a amiga, para quem você quiser. Eu estou aguardando aqui a presença aí do repórter Cristiano Silva, ele que foi indicado aí pelo cantor Patrick Dumont, aqui para falar conosco, para participar aí do programa Uma História de Sucesso. Eu já mandei o link para ele, não sei se ele já chegou. Olá, boa noite, repórter Cristiano Silva. Tudo bem, Rodrigo? Boa noite. Um prazer muito grande estar falando comigo. Prazer é todo nosso, Cristiano. Eu queria ouvir a sua história. Como é que você começou no jornalismo esportivo? Olha, Rodrigo, é uma trajetória já de quase 30 anos. Eu comecei em 1998. Antes eu tinha feito algumas experiências, um curso de formação de radialista, fui estagiário em algumas rádios pequenas aqui da Grande Porto Alegre, mas em 98 eu já havia ingressado na faculdade de jornalismo na Unicinos e em 98 eu comecei estágio na TV Educativa, aqui em Porto Alegre, na TVE. Mas eu queria rádio, meu sonho sempre foi trabalhar em rádio. E aí, em 99, surgiu um projeto aqui na Rádio Pampa de Porto Alegre, que já é uma rádio antiga, mas não tinha departamento de esportes, ela criou um departamento de esportes, ali contratando nomes consagrados como Roberto Brauner, Darcy Filho, Antônio Augusto, Ricardo Vidarte, e mesclando com jovens. Eu estava na mescla dos jovens, para onde eu fui em 99 para Pampa. E aí, em 99, eu trabalhei um ano na Rede Pampa, em 2000 eu fui para Bandeirantes, Porto Alegre, onde fiquei 12 anos, e aí já com trabalhos paralelos, escrevendo para o site Terra, como correspondente da Dupla Grenal aqui em Porto Alegre, trabalhando também como correspondente para a Rádio Caxias, em Caxias do Sul, com boletins da Dupla Grenal. E depois fui para a Rádio Guaíba, onde estou há 12 anos. Então, essa é a trajetória. E como é que é trabalhar numa rádio grande e antiga como a Rádio Guaíba? Como é que foi para você quando você entrou lá? Rodrigo, a Rádio Guaíba é uma rádio histórica, né? É a rádio da legalidade. Eu lembro que teve quando o Jango ganhou a eleição, aquela história que, no fim, teve o golpe militar em 64. O então governador da época do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, utilizou os estúdios da Rádio Guaíba para mobilizar a população, para que não se entregasse. Essa história toda que a gente já sabe. Trabalhar na Rádio Guaíba é uma grande responsabilidade. É um microfone pesado, é um microfone que te exige muito. Não é qualquer coisa que você tem que dizer na Rádio Guaíba, porque ela te cobra muito. Eu acho que trabalhar na Rádio Guaíba é uma grande alegria e uma grande responsabilidade também. Não que nos outros microfones, os outros prefixos, não seja. Mas a Rádio Guaíba, qualquer vírgula mal colocada, ela já gera um estrondo muito grande. Por isso você tem que estar sempre atento ao que vai dizer e colocar no ar na Rádio Guaíba. Uhum. Quando você começou lá, você pagou algum mico? Quando você começou? A gente sempre faz, né, Rodrigo? É aquilo que a gente fala. Basicamente, o jornalismo esportivo, ele é ao vivo. E o ao vivo você tem que estar muito atento. E sempre acontece um deslize. Sempre acontece. Mas nada grave também, viu, Rodrigo? Nada grave. Mas o deslize sempre acontece. Daqui a pouco você falou o nome errado,
um jogador que você não está muito habituado no dia a dia, você daqui a pouco falar a posição errada, a pronúncia do nome do atleta de maneira equivocada, isso acontece. Mas deslizes leves, vamos classificar assim. Uhum. Algum jogador já te negou entrevista? Muitos. Eu lembro que... Começa que hoje está muito difícil entrevistar jogador, né? Hoje você vai para uma zona mista pós-jogo, o jogador passa, vamos bater um papo? Ele diz, não quero. Isso é negar entrevista já. Mas não é porque seja eu ou qualquer outro colega, mas eu lembro uma situação que quando eu estava na Bandeirantes, o Grêmio fez greve contra a Rádio Bandeirantes. Na época, o Adilson Batista, que é aí do Paraná, de Adrianópolis, grande figura, Adilson Batista, ele deu uma entrevista coletiva. Eu não pude entrar na sala de coletiva porque estava proibida a entrada de jornalistas da Bandeirantes. O Adilson teve a gentileza de conceder a coletiva, depois foi no pátio do antigo Estádio Olímpico e me deu uma entrevista exclusiva. São situações que marcam para a gente. Isso marcou na minha carreira. Eu sempre achei o Adilson um grande personagem do futebol e ele cresceu ainda mais no meu conceito e tendo essa atitude em me dar uma entrevista exclusiva. Uhum. E para entrevistar o jogador era mais fácil antigamente ou hoje em dia? Antigamente. Para você ter uma ideia, Rodrigo, vamos botar assim, eu tenho quase 30 anos de janela aí. Há 20 anos atrás, 25 anos atrás, você chegava num treino pela manhã e o jogador chegava e você podia entrevistar qualquer atleta antes do treino. Gravava uma entrevista, aí tinha resenha, programação do meio-dia, você rodava. O treinador falava todo dia. Você gravava, mas então você falava com todo mundo. Aumentou o número de profissionais na cobertura diária dos clubes, aí os clubes criaram as assessorias de imprensa e aí foram colocando algumas barreiras, tipo, agora o jogador tem 30 minutos antes do treino começar, já não pode mais ninguém falar. Aí foi indo dessa maneira. Aí depois teve assim, pessoal, não tem mais entrevista antes do treino, só depois do treino vocês escolham aí um jogador para ir dar uma coletiva. Aí o técnico que falava todo dia começou a falar uma vez por semana. Até que o processo foi andando de uma maneira que aqui no Rio Grande do Sul a gente copia muito o que vem de São Paulo. São Paulo, esta barreira já estava gigantesca. Aí chegou a pandemia e aconteceu algo que já se previa que ia acontecer. Hoje o jornalista já não entra mais para ver treino e tampouco entrevistar jogador nem em coletiva. Então você só tem contato com o jogador se você marcar previamente com a assessoria particular do jogador, que vai passar pela assessoria do clube, e ele vai também querer falar. Aí você consegue uma entrevista exclusiva. Caso contrário, só depois do jogo, se ele, jogador, quiser falar na zona mista, porque senão você não fala com mais ninguém. Uhum. Mas você não acha que o papel da assessoria de imprensa hoje atrapalhou quem é jornalista, que cobre Copa do Mundo, por exemplo? Eu acho que o papel da assessoria de imprensa ele é importante, tá? Quando ele é feito como assessoria. Hoje eu acho que os assessores são mais secretários do que assessores. Raros são aqueles que são bons assessores, que entendem a importância de colocar o seu assessorado a falar da entrevista. Então, hoje eles são mais secretários, mais office boys, vamos dizer assim, do que qualquer outra coisa. Infelizmente, é assim que acontece. E eu lamento muito isso, porque o rádio, o futebol tem o tamanho que tem hoje no Brasil graças ao rádio. Graças ao rádio. Agora, mas tem um outro lado da moeda, Rodrigo. Existe também muita gente que de uma hora para outra virou jornalista e consegue credenciamento para entrar no estádio. Então tem muita gente... E agora tem uma moda que é o torcedor jornalista, que é o torcedor do time que vai com o uniforme do time e vai fazer entrevista. Não tem a mínima responsabilidade com o que vai fazer, não tem a mínima ética com o que se aprende na faculdade
Então, ele vai lá mais para bajular o jogador e o treinador do que propriamente fazer jornalismo. Então, isso criou uma barreira gigantesca. E aí acabou misturando quem é sério, quem pratica com seriedade. Exatamente, com quem pratica com seriedade a profissão, com quem não é. Uhum. Em 30 anos de jornalismo, você já cobriu Copa? Copa do Mundo eu não cobri. Eu já cobri jogos de eliminatória com a seleção brasileira. Eu já cobri Libertadores da América. Eu já cobri Mundial de Clubes, campeonatos estaduais, Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana. Copa do Mundo eu não cobri. E vou te dizer mais. Não tenho interesse em cobrir Copa do Mundo. Se for escalado, vou com o maior prazer. Eu não gosto de fazer jogos da seleção brasileira. Eu acho que a seleção brasileira ela é um produto que não é mais do povo. Ela perdeu a sua identidade com o povo brasileiro. Eu acho que ela é um produto de uma entidade corrupta, que é a CBF. Ela é um produto da Rede Globo de televisão. Ela é da Globo. A seleção brasileira é da Globo. Ela não é do povo, ela é da Globo. A Globo que determina quem vai fazer a cobertura, quem pode ingressar, quem pode ser credenciado, aonde a seleção joga, quando joga e que horário joga. Então eu não tenho interesse em fazer cobertura da seleção brasileira. Uhum, entendi. Como é que você enxerga a narração esportiva hoje no rádio e na TV? Eu sou viciado em narração esportiva no rádio. No rádio eu sou... Cara, a internet, e aí é preciso a gente fazer um paralelo, Rodrigo, que é o seguinte: quando o rádio surgiu, aí logo depois vem a televisão, disseram que a televisão ia acabar com o rádio, e não acabou. Eles se uniram e fortaleceram ainda mais o rádio. Aí a internet surgiu, aí disseram que a internet ia acabar com o rádio, ia acabar com a TV aberta e tudo mais. Não acabou nem com o rádio, nem com a TV aberta. Eu acho que a internet ela ajudou ainda mais a impulsionar o rádio. Eu sou do tempo, Rodrigo, e eu acho que você também, quando eu comecei na Bandeirantes, eu fui estagiário não remunerado na Bandeirantes em 1996. Eu tinha que fazer rádio escuta num Transglobe, rádio ondas curtas, para escutar os outros jogos dos outros estados, para passar informação para o plantão, para ele entrar no ar e dar, tem gol lá na Vila Capanema, gol no Dorival de Brito, gol no Pinheirão. E aí eu dizia, eu escutava, muitas vezes era a Rádio Clube do Paraná, que hoje infelizmente não está mais fazendo futebol, e passava para o plantão informava no ar. Isso com rádio de ondas curtas. E quando eu ficava em casa, eu ficava zapeando também o que eu poderia sintonizar de rádios fora do Rio Grande do Sul. Então eu escutava muito a Rádio Tupi do Rio, em ondas curtas. O plantão esportivo, na época, era o Danilo Bahia quem apresentava, falecido Danilo Bahia. Quando eu ia para o litoral, que aí ampliava mais o sinal, eu escutava rádios da Argentina, do Uruguai, do Paraguai. Com o surgimento da internet, hoje você pega rádio, vamos botar da Alemanha, qualquer lugar do planeta com som local. Todo. Exatamente, com som local. Então, e a internet ajuda a propagar o teu som pro mundo. Por exemplo, a gente está batendo esse papo aqui, tu está aí no Paraná, eu estou aqui no Rio Grande do Sul e estamos saindo para o mundo inteiro. Um som de excelente qualidade. De excelente qualidade. Graças à internet e à tecnologia. Então, para mim, ela só solidificou ainda mais o rádio. Hoje, tu faz uma transmissão, eu cheguei a levar para uma transmissão, um jogo no Maracanã, 200 metros de fio, de cabo, mais amplificador, mais transmissor, quase 50 quilos de equipamento. Hoje, tu consegue, com um equipamento que cabe na palma da mão, fazer uma transmissão digital com som de alta qualidade do mesmo Maracanã. E conforme for o telefone, a gente consegue fazer por telefone, tendo o aplicativo do equipamento, no caso Timeline, com som digital. A tecnologia favoreceu bastante, né? E qual que é teus projetos futuros, Cristiano? Rodrigo, a gente vai trabalhando enquanto tem saúde, né? Eu te confesso que eu estou muito não. Eu estou desgostoso um pouco com o caminho que está tomando o jornalismo. Isso, às vezes, a gente tem que parar, refletir. Eu acho que o rádio tem que se reinventar em muitas coisas. Eu acho que é preciso dar uma peneirada. Aquilo que a gente falou de hoje, está todo mundo misturado.
o bom com o ruim, a gente tem que dar uma peneirada, o sério com aquele que não é sério, a gente tem que dar uma depurada nisso. Mas meu projeto é continuar trabalhando. Tenho 50 anos, acho que ainda tenho mais uma lenha para queimar aí, antes de me aposentar. Claro. Uma cobertura inesquecível para você, teve alguma, não? Tenho várias. Eu vou te dizer aqui alguns momentos. Eu lembro do meu primeiro jogo fora do Rio Grande do Sul. Foi um Grêmio Ponte Preta em 99 no estádio Moisés Lucarelli. Para mim isso foi marcante. Cobertura de Taça São Paulo. Eu acompanhei o Grêmio em 2000, da primeira rodada à última. O Grêmio quase foi campeão. E aqueles jogadores que estavam no time do Grêmio hoje estão todos aposentados. E o técnico era o Kleber Xavier, que hoje é auxiliar do Tite. Dubai, eu fui 2 vezes. Eu fui uma vez a Dubai com o Inter em 2007, Copa Dubai. Eu fui agora com o Grêmio campeão da Libertadores. Eu fui para o Mundial para fazer a cobertura para o Grêmio lá nos Emirados, em Al Ain e Abu Dhabi também. Copa Libertadores da América, decisão de 2006 no Beira-Rio e em São Paulo, Inter e São Paulo. Fiz os 2 jogos. A Copa Libertadores da América em 2010 em Guadalajara, quando o Inter jogou com Chivas lá em Guadalajara, e a decisão aqui no Beira-Rio. A Copa Libertadores do Grêmio, o Grêmio campeão da América, decidindo com o Lanús em Lanús, foi uma transmissão inesquecível. Muito também, além da conquista do Grêmio, mas a dificuldade técnica que foi. Lanús não estava preparado. Lanús é um time de bairro da Argentina que foi para uma decisão de Libertadores, num estádio acanhado, e que não estava preparado para receber uma decisão dessa magnitude. Então, pela dificuldade, por tudo que representou, ela é inesquecível. A queda do Inter para a Série B em Mesquita, no Rio de Janeiro, diante do Fluminense, foi inesquecível. A volta do Inter para a Série A. A queda do Grêmio, a última agora. Eu já havia também trabalhado no Grêmio quando caiu na penúltima vez a estreia do Grêmio em Gama, contra o Gama. Então, são vários momentos inesquecíveis. Mas tem um momento que ele se tornou inesquecível e marcante, Rodrigo. Que foi uma entrevista que fiz em um Grêmio Bahia, na saída de campo com o lateral esquerdo que o Grêmio tinha. O Grêmio estava na Série B na época, o Marcinho, onde estava todo mundo atrás do gol. Eu fui o único que cheguei no Marcinho e ele relatou que saiu de campo porque estava com caganeira. Cagando pura água. Essa entrevista, na época que eu fiz, foi 2005, 2004, eu acho, não tinha a internet estava engatinhando e ela tomou uma dimensão gigantesca. Hoje, se você colocar no YouTube entrevista Marcinho Caganeira, essa entrevista foi dada a mim, com exclusividade, na jornada Grêmio Bahia. O narrador era o Daniel Oliveira, o comentarista João Carlos Belmonte e eu na reportagem. Então, essa entrevista ela ficou marcada. Eu já ganhei vários prêmios de jornalismo, mas todo mundo lembra da entrevista do Marcinho. Então, não tem como fugir disso. Maravilha. Cristiano Silva, quero te agradecer muito a tua gentileza de ter topado participar aqui conosco, viu? E aqui no nosso programa é o seguinte, a gente pede indicações, como eu pedi ao cantor Patrick Dumont. Eu vou perguntar para você, você gostaria de indicar algumas pessoas para programas futuros nossos? Olha, eu tenho grandes figuras, e é interessante a gente falar nisso aí, porque me faz eu pensar na época quando eu comecei no rádio, que eu vi aquelas figuras que eu me tornei fã. Mário Lima, o narrador, foi um deles, hoje está em Criciúma narrando. Eu imitava o Mário Lima, jogando o botão, imitava o jeito dele na narração. Silvio Luiz, quando trabalhei na Bandeirantes, eu entrava na Bandeirantes São Paulo e participava da programação. O José Aldo Pinheiro, que é o narrador principal hoje aqui da Rádio Guaíba, eu vou te indicar o José Aldo Pinheiro, porque ele começou no rádio com 15 anos. E é uma grande figura que tem muita história. E eu costumo dizer, Rodrigo, o seguinte: só conta história quem tem história para contar. Tá certo. E eu vou te indicar o José Aldo Pinheiro. E o Patrick Dumont é um queridão, cara. Um cara extremamente afável, um cavalheiro, um grego que gosta do Brasil, hoje mora no Brasil e é torcedor do Internacional, assim como eu sou torcedor do Inter. Patrick Dumont é uma grande figura. Quero mandar um grande abraço para ele. Eu quero que você mande um abraço para ele, que ele está assistindo nós.
Pô, Patrick Dimon, aquele abraço para você, tudo de bom, sucesso na tua vida, muita saúde e muita alegria. Continue cantando essas belas canções que você canta e encanta nos palcos do mundo. Maravilha, meu povo. Esse foi a presença ilustre aqui do repórter Cristiano Silva. Muito obrigado, meu amigo. Até uma próxima, se Deus quiser. Um abraço, muito obrigado, sucesso para ti, Rodrigo, para os teus telespectadores, ouvintes, e muito obrigado por deixar eu compartilhar um pouco da minha história aí com vocês. Nosso papo já está disponível lá no YouTube, que nós estamos ao vivo, né? Já fica disponível lá. Depois, então, dê like, compartilhe, te inscreve no canal do Rodrigo aí, compartilha geral para a galera. Maravilha. Uma ótima noite, Cristiano. Muito obrigado. Um abraço, tudo de bom. Sair, barra, cancel, sair.